Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programinha sobre Espiritismo e Espiritualidade. Hoje, na nossa 25ª semana, vamos falar sobre os conflitos conjugais. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho o que é o casamento. O casamento nada mais é do que deveria ser a união de duas pessoas através do amor, para juntos seguir adiante, evoluírem. Por isso ele ocorre exatamente iniciando-se quando jovens, às vezes, pela atração física, pela juventude, como uma forma de atração, para que, através dessa união, já preparada no mundo espiritual, antes do nosso reencarne, para que os cônjuges juntos possam se aprimorar, se perdoarem de vidas passadas, receberem filhos se assim forem necessários e seguir adiante. É um mar de rosas? Não é. Sabemos disso. Por quê? Porque somos ainda imperfeitos, moramos no mundo ainda, habitamos um mundo de provas e expiações, onde não existe facilidade ainda, onde, como já sabemos, a felicidade é relativa, muito, momentos felizes, fugazes. Aprendemos que a verdadeira felicidade possível aqui na Terra é a paz interior. E nascem os conflitos, Quer dizer, a formalidade do casamento varia de cada país. Isso para a gente, nós espíritas, que vale, temos que respeitar as leis dos países, sim, como proteção ao casal, as leis sociais, tudo bem. Mas o que importa é essa união, e sabemos que essas uniões, devido à nossa ainda bastante atraso moral, espiritual, existem vários tipos de uniões. Umas são expiatórias, outras provatórias, outras terríveis às vezes, mas tudo tem uma razão de ser. Então, feita essa primeira observação da união de dois seres, então, o que nós podemos entender? Que os conflitos conjugais que aparecem devem ser vistos como oportunidades de aprendizado, de reajustamento para o quê? Para a evolução espiritual do casal e da família. Então, muitas vezes esses conflitos são decorrências de desafios e consequências, como eu disse há pouco, de existências passadas que refletem, que precisam ser acertadas, coisas do passado, de outras vidas, e às vezes dói um pouco, E que se manifesta, como que manifesta esses conflitos? Nasce do quê? Nas dificuldades de comunicação entre os cônjuges, no egoísmo de um ou de outro, expectativas não atendidas, como aquele jeito, quando eu amo tanto essa pessoa, essa paixão, que eu moro até debaixo da ponte com eles, ou com ela. Doce ilusão, sabemos que paixão é fogo de palha. A atração começa e a vivência do dia a dia, aceitando aquilo que nós não podemos modificar do outro e vice-versa, o outro cônjuge nos aceitando, a gente vai aceitando e entendendo a razão. Se temos que quitar algo, se não quitarmos agora, vai ter que quitar em outras existências. Então vamos analisar friamente sobre a causa desses conflitos que geram tantas separações, tantos feminicídios e assim por nós estamos vendo na televisão todos os dias nos jornais essas tragédias que estão acontecendo. Então, como superar esses conflitos no nascedouro dele? Estudando as leis divinas, sabendo que nós somos espíritos, todos nós, o esposo, a esposa, os filhos, que precisam ainda, na convivência do núcleo familiar, se adaptarem, se aceitarem, aprender a perdoar aqueles inimigos de outrora estão talvez encarnados no mesmo lar, como marido, como esposo, como esposa, como filhos, agregados, sogro, sogra, cunhado, tudo isso faz parte dessa salada necessária para o nosso desenvolvimento. Então, sempre trazendo a oração para dentro de cada um de nós, exercitar cada vez mais o perdão, e aquele esforço mútuo para o bem comum é essencial. Pois o que é o casamento? Ou seja, a união de dois seres. É um trabalho de ajuste
e crescimento espiritual, e não apenas o encantamento, porque o encantamento acaba praticamente com a lua de mel, após a lua de mel. Aí começa o dia a dia, a rotina do dia a dia, que não é fácil, é difícil, mas nós temos que entender que somos seres perfectíveis, que aquelas situações difíceis podem ser superadas, desde que haja um pouco de tolerância. Lógico, vai chegar um ponto que as agressões morais, verbais ou físicas não tem condição mais. Aí realmente tem que separar, não tem como. E o divórcio também é necessário para preservação, para que não ocorram coisas piores. Vamos falar disso também. Então, quais seriam as causas mais comuns, então, que a gente nota dos conflitos? Como disse há pouco, primeira causa, os desafios do passado. Dificuldades passadas, ou seja, os karmas de vidas anteriores, podem ressurgir e gerar conflitos que precisam ser trabalhados e resolvidos nesta existência. Porque se nós não resolvermos nessa, vamos ter que resolver em outras existências e talvez com mais dificuldades ainda. Outra coisa muito que gera muito o início dos conflitos é o egoísmo e as expectativas, como falamos há pouco. Acreditar que o parceiro ou parceira deve suprir todas as nossas necessidades pessoais. Ou seja, nós colocamos a nossa felicidade nas mãos do parceiro ou da parceira. E esperar que o outro resolva esse problema. E aí leva ao egoísmo e o surgimento dos conflitos, que ninguém faz nós felizes. Ninguém vai nos fazer felizes. A felicidade depende de nós aceitarmos e procurarmos sermos felizes, o máximo de felicidade possível, que é essa paz interior que falamos há pouco. E também hoje, entre os parceiros, existe uma falta de maturidade psicológica, ou seja, a transferência das insatisfações pessoais para o parceiro ou para a parceira. Problemas de infância, imaturidade psicológica contribuem então para esses desentendimentos. Por isso, gente, que hoje há algo que não existe mais praticamente, aquele namoro, seguido do noivado, para o casamento, para convivendo um pouco com as pessoas, comecem a ver os defeitos principalmente da pessoa. Será que nós podemos conviver com esses defeitos? Ou não? Vamos ver o que a gente pode modificar, tal. Para quê? Hoje não. Hoje nasce-se. Primeiro contato é o ficante, que já vai para relacionamento sexual. E como estão jovens, bonitos, saudáveis, é pleno aquele prazer. Mas é um prazer que não denota, que não expressa o sentimento de afeto, do bem e do amor que deveria ser o nascedouro desta união. Então, entre os cônjuges é muito falha a comunicação entre eles, a falta de diálogos, aquele diálogo aberto, ouvindo as dificuldades, ouvir o outro. Gente, conversem, tem que conversar. Fulano, isso aí, não estou achando legal, vamos conversar, o que pode ser feito e tal, mas parte para a ignorância às vezes, e vai isolando a pessoa, desprezando a pessoa, deixando morrer no nascedouro algo que poderia ser muito importante para a vida espiritual dos cônjuges. Então, nós não podemos ver só essa existência. Nós já vivemos milhares ou centenas ou milhares de outras existências. Trazemos conosco uma bagagem espiritual que precisa ser trabalhada também, para nós aprendermos a ouvir, a meditar antes de cada situação, domando os instintos negativos que temos, da violência moral ou física até, lamentável, que não poderia de modo algum existir entre seres inteligentes que somos, criados por Deus para a evolução. Então é um absurdo quando se passa parte para a violência. Isso não existe mais, não pode existir entre as pessoas. É um atraso se aprofundar isso. Cuidado! E outra coisa, ele vai mudar quando casar. A violência que ele fez, que ele me bateu, a moça, não, isso aí depois de casado resolve. Será? Será que não está na índole da pessoa? Será que não pode ainda deixar para depois esse reencontro? Para que não acarrete mais débitos para ambos? É para se pensar. Então, como que a gente pode, espiritualmente falando, superar esses conflitos,
ainda no início, ou ainda oração, prece, ou seja, trazendo Jesus, os bons espíritos, para dentro de nós. E vindo para dentro de nós, nós estamos trazendo para dentro do nosso lar. Então, a prática de oração, a gente fala muito, independente de religião, leve o Evangelho de Jesus para dentro do lar. É muito importante que se reúna a família em torno do Evangelho, estudando, vendo passagens boas, literatura boa, para pacificar o ambiente. Se alguém, o parceiro ou a parceira, foram muito difíceis no trabalho no dia, chegam explodindo de raiva de alguma coisa e transferem para os filhos ou para o marido ou para a esposa essas dificuldades. Vamos no caminho de volta do trabalho, vamos pedir luz. Gente, Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, nós temos que pedir, me ajude, Senhor, que eu me acalme, respirando, para que eu possa fazer do meu lar um local de paz, de abrigo, de fortaleza espiritual. Isso é muito importante. A higienização mental do nosso lar, para que nós, quando adentrarmos no nosso lar, nós possamos ser recebidos por uma atmosfera gostosa, pacífica, amiga. Isso é muito importante. E temos que ter paciência e exercitar o perdão. É necessário saber perdoar as pequenas coisas, reconhecer os nossos erros. Não só os outros erram, nós também erramos. E ter, sobretudo, paciência. Paciência para com o parceiro, com a parceira, compreendendo que cada um, olha, atentem para isso, cada um não está no mesmo nível evolutivo. Às vezes o parceiro está menos ou mais do que a parceira, ou vice-versa. Então tem que haver, cada um está na sua jornada evolutiva. Vamos procurar auxiliá-los também. É difícil? É difícil. Por isso que se chama mundo de provas e expiações. Não tem moleza aqui. Nós temos que ter essa capacidade para seguir adiante. E praticamente deve ser um trabalho de equipe. O casal deve procurar soluções juntos, comunicando-se com respeito, buscando o bem comum, não se apegando ao sofrimento ou à vingança. Ou seja, procurem ajuda. Terapia de casal, procure psicólogo, o seu padre, o seu pastor, o seu dirigente espírita lá no atendimento fraterno. Vamos dois, vamos procurar entender o porquê estão juntos e o porquê que ainda estão intolerantes. Será que o amor foi tolhido? Será que não pode reavivar ainda? Pensem nisso, isso é muito importante para que a gente não perca a oportunidade que nós estamos aqui. Então essa ajuda de busca, de ajuda profissional é importantíssima. É um instrumento valioso para a preservação do lar. Vejam bem, os filhos que vieram para nós escolhemos lá no mundo espiritual recebê-los. E aqui, por falha, por falta de vontade de um dos dois, os lares são desfeitos. Não estou dizendo que é 100%, tem situações, falamos há pouco. Mas uma criança movida, crescida nesse meio, vai deixar sequelas. O pai para um lado, para o outro e tal. E aquela mistura, a mãe falando mal do marido, o marido falando mal da mãe. Como fica a formação do caráter dessa criança, gente? Lembrando sempre que nós somos responsáveis pelos filhos que recebemos. Nós os aceitamos receber e somos responsáveis para entregá-los prontos para o mundo. Ou seja, criá-los com dedicação, mostrando a verdade, o amor, a paciência, a tolerância, ensinando a formação do caráter deles. Isso é muito importante. Então, a visão espírita sobre a união das pessoas tem que ter como base o amor, gente. Por quê? Porque o casamento, ou seja, essa união, é um ato de amor entre espíritos que buscam um ao outro para quê? Para evoluírem, para se reajustarem. É uma oportunidade de ouro. É uma oportunidade de aprendizado. Ou seja, a união não é um mero encantamento, mas uma oportunidade de trabalho, ajuste. Veja bem, para quê? Para um crescimento mútuo. Para que
possamos todos eles se tornarem pessoas cada vez melhores. E para isso tem que haver respeito e liberdade. O relacionamento deve ser uma de livre oferta e correspondência de amor, e não fardo ou uma algema. Se a união se torna impossível, a separação pode ser um caminho. Ninguém é dono de ninguém. O esposo não é dono da esposa e vice-versa. Respeito, confiança, até prova em contrário tem que confiar. Ciúme é algo destrutivo, é algo que não leva a nada. É uma febre incessante que a pessoa vai colocando, fantasiando como se fosse uma novela e colocando coisas que às vezes nem existiu e vai aumentando, tornando-se uma tragédia. Dando causa a brigas até assassinatos. Pensem nisso. Se ocorrer um fato desse, um assassinato, quantas encarnações serão necessárias para que se acerte essa situação? Vocês já imaginaram? É preciso pensar nisso. Com muito cuidado, gente. Muito cuidado. Então, sim, tem que ter respeito, liberdade, para que as pessoas entendam a sua missão aqui na Terra. E em alguns casos, o divórcio espiritual pode ser necessário para liberar a energia que não ressoa mais entre o casal, permitindo que ambos possam recomeçar em um lugar mais seguro. Então, o divórcio só existe quando realmente tudo aquilo que foi tentado para melhorar. Porque o casal tem que ser os dois quererem. Um só e o outro não funciona. Então, nós temos que entender essa situação que estamos vivendo agora como transitória. Por quê? Porque os cônjuges de hoje, os filhos de hoje, os sogros de hoje, os pais de hoje, todos nós trazemos uma bagagem que precisa ter acertos para que nós possamos exercitar o perdão. Às vezes aquele filho rebelde foi alguém que nós magoamos em outras vidas, que vem agora despontando para que nós possamos exercer a tolerância e amá-los incondicionalmente. Então o relacionamento, é esse o objetivo do relacionamento, que nós precisamos evoluir. Agora, só evoluímos como? Relembrando, matando em nós as nossas imperfeições, tais quais ciúme, inveja, olha só, ressentimento, raiva, ira, desprezo, desdém, tudo isso é nossa bagagem. Não adianta querer esconder, que nós trazemos, mas com que objetivo? Para lapidá-las, para melhorá-las, devagarzinho. Respeito, não deu certo, fizeram tudo, separa, mas, por favor, não coloque os seus filhos numa disputa terrível, um odiando, o pai odiando a mãe e colocando como se diz, impondo aos filhos essas situações ou vice-versa, criando aquele ambiente na criança terrível que vai fazer muita diferença lá na frente. Pensem nisso. Pensem, vamos pensar, não deu certo? Foi bom enquanto durou, ótimo. Seja feliz, o cônjuge, a sua, sigam, mas se tiverem filhos em comum, sejam pais e mães não ausentes, mas procurando dar, mesmo separados, dar todo o apoio aos seus filhos. Isso é muito importante. E sem ódio, porque aquela separação que houve, em algum momento, ele foi boa. Lá no início, de repente, no encantamento, era uma pessoa boa e tal, de repente, situações ocorrem. Mas precisamos então agradecer para sermos felizes, sim, entre aspas, felizes. Não podemos carregar um ódio, um cônjuge carregando ódio do outro, estão separados. Não, é preciso olhar, fulano ou fulana, agradecer pelo tempo que fizemos juntos, que trouxemos os filhos para o nosso regaço. Então, é isso que é importante. Limpeza do coração. E vamos seguir adiante. Esse é o objetivo. Isso aí, gente, o divórcio só vai resolver algo que já está acabado, que não tem jeito mais de resolver. É isso que funciona. Então, conflitos conjugais, precisamos, no nascedouro deles, vamos começar a acender uma luz amarela em cada um. O que nós estamos fazendo? Não vamos aprofundar esses conflitos, às vezes por egoísmo, por orgulho, por ciúme doentio, que é lamentável. Vamos trabalhar, vamos procurar ajuda,
vamos maneirar, vamos pensar um pouquinho antes de uma agressão verbal, antes de uma agressão física. Analisem, analisem. Nada é por acaso nessa vida, mas nós temos o livre-arbítrio. Aquilo que nós nos propusemos a fazer no nosso planejamento reencarnatório, chega aqui através do livre-arbítrio e das tendências negativas que nós não conseguimos eliminá-las, nós esquecemos e vamos desandando, criando mais débitos que vão ter que ser resgatados lá na frente. É isso que vocês querem? Que nós queremos? Não. Vamos acertar agora. Vamos juntos aqui agora resolver. Juntos ou separados, tranquilamente. Ok, gente? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau!